Olá, olá, meus queridos amigos, boa noite para todo mundo então, todos os que nos acompanham. Estamos aqui então reunidos para mais uma live do nosso projeto Academia Trabalhista. Deixando um abraço desde logo aí para todos aqueles que estão entrando e nos acompanhando. Felipe Brito, um abraço para você. Olha que a nossa convidada da noite já está presente também, a professora Rosângela. Vamos aguardar então ela fazer a solicitação de entrada. Aos demais também que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito relevante. Um abraço também aí para o professor Basílio, Paulo Basílio, seja bem-vindo também. O tema de hoje é palpitante, é o tema do momento aí, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua interlocução com o direito do trabalho, com a relação de emprego. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos tratar e trabalhar um texto da professora Rosângela Lacerda, que nos acompanha e que está em vias de se fazer presente. Deixo um abraço também para o Felipe Serra, seja muito bem-vindo. Professora Rosângela, eu vou tentar ver se eu consigo encaminhar uma solicitação. Um abraço para o João também, que está entrando aí agora. Só fazer aqui, peraí. Um segundinho. Ok. Eu acho, professora Rosângela, não sei se a senhora já segue o perfil aqui do Academia Trabalhista, que pode ser que seja por isso. Eu não sei se eventualmente, se estiver seguindo o perfil do projeto, ele costuma aparecer já aqui a opção para que eu pudesse fazer a solicitação para a gente fazer o enlace técnico. Eu não sei se eventualmente a senhora já está seguindo, se estiver seguindo, seria talvez, se não tiver ainda, interessante seguir, que aí eu já segue, né? Então deixa eu só ver se eu consigo modificar aqui. Entrar ao vivo com a professora Rosângela. Vamos. Dei uma solicitação. Aqui está aparecendo para mim a mensagem. Opa, aqui agora foi. Acho que vamos ver. Acho que agora foi, pelo menos aqui para mim apareceu a possibilidade. Professora Rosângela, seja muito Olá, bem-vinda. Deu olá, certo, né? olá. Você me ouve? Ouço muito bem, ouço muito Bem, bem. Muitíssimo obrigado, primeiramente, tá certo? Por ter disponibilizado esse tempinho aí para conversar com a gente, com os colegas que nos acompanham aqui no projeto. Eu quero deixar um abraço para todos aqueles que nos acompanharam aí durante a semana também, nas publicações. Eu fui colocando alguns excertos, umas pílulas do texto que a gente vai conversar hoje. E, antes de mais nada, fica aqui desde logo meu agradecimento pela sua participação, por ter disponibilizado aí o tempo para poder nos atender e conversar com o restante dos colegas sobre esse tema tão palpitante que tem impactado tanto aí o dia a dia do direito. Bom, para aqueles que não conhecem, eu imagino que a professora Rosângela dispensa apresentações, mas se ainda há quem não a conheça, a professora Rosângela Lacerda é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, portanto, não só com seu conhecimento, mas também com toda a sua baianidade, ela se faz presente aqui hoje, né? Eu aprendi esse termo com Danilo Gaspar, viu, professora Rosângela? Baianidade. E a professora Rosângela também é doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e procuradora do Ministério Público do Trabalho aí na quinta região, no estado da Bahia. Professora Rosângela, eu passo a palavra para que a senhora possa fazer suas considerações iniciais, agradecendo uma vez mais. E se já quiser, já pode até mencionar também, como aí considerações introdutórias, como que nasceu a pesquisa que resultou nesse texto que você publicou junto com Silvia, e que o texto é excelente, eu li, adorei, foi um aprendizado enorme. Pode te passar a palavra, seja muito bem-vindo.
Boa noite a todos. Acho que estão todos me ouvindo? Estão todos ouvindo? Perfeito. Perfeito, né? Boa noite a todos. Muito obrigado, Ítalo, por esse convite para participar dessa live maravilhosa, promovida pela Academia Trabalhista. É uma honra e uma grande satisfação estar aqui falando sobre esse tema, que para mim é um tema muito caro, porque a gente fez uma pesquisa, como você mesmo disse, né? Eu e Silvia, nós fizemos pesquisa a esse respeito, exatamente por conta das muitas dúvidas que esse texto suscita. Por ser um texto, por ser um tema extremamente atual, né? A lei entrou em vigor em setembro do ano passado, em plena pandemia. Houve até uma tentativa para que ela somente entrasse em vigor em maio desse ano, mas Uhum. essa tentativa politicamente ela não foi exitosa, mas é um tema palpitante, é um tema que vai provocar modificações nas relações trabalhistas, é um tema que precisa da atenção de muitos empregadores, exatamente porque várias providências precisam ser tomadas. Então, a gente sempre precisa levar isso em consideração. Eu sempre gosto de dizer que a teoria precisa ser aliada à prática. Então, a gente Sim. ficar teorizando só não dá muito certo. A gente precisa saber as coisas, ter a teoria para poder aplicá-las efetivamente em algo que seja útil, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores, porque informação não quer demais, né? Verdade, porque senão a gente fica só nos links da academia e não impacta a vida das pessoas, que esse, na realidade, é o grande objetivo da ciência, né? Melhorar a vida das pessoas, né? E a mesma coisa do direito também. Eu deixo um abraço para o Leonardo também, para o Marcos, que se fazem presentes aí. E professora Rosângela, para a gente iniciar e dar o nosso pontapé aqui, esse horário da live, das 8h30, para alguns até parece tarde, mas eu costumo brincar que é o horário dos participantes que tem criança pequena. Aqui em casa tenho duas, né? Tenho dois pequenos que estão comigo e está vindo o terceiro aí. Então, depois que a gente consegue botar as crianças para dormir, já deu jantar e banho, a gente consegue, então, botar a cabeça para funcionar. E para a gente iniciar o nosso bate-papo no tema propriamente, o artigo já fica desde logo um convite aí para todos vocês para fazer a leitura. Eu publiquei algumas pílulas de alguns excertos do texto, que está excelente. O texto começa com uma abordagem internacional, das normas internacionais, um histórico sobre a ideia da proteção de dados, enfim. Mas tratando especificamente já no nosso tema, né, de LGPD em interlocução com o direito do trabalho, a primeira pergunta que eu faria, até mesmo para aqueles que ainda talvez estejam iniciando no assunto, é como que a gente compatibiliza aquelas figuras principais da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da relação de emprego. Notadamente, a ideia de controlador, operador, tratamento de dados, titularidade, dados pessoais, dados sensíveis. O que é isso e quem são essas figuras, ou onde se identifica essas figuras no contexto da relação empregatícia? Perfeito, Ítalo, perfeito. Essa pergunta sua é ótima, maravilhosa, assim, para a gente começar, né, a falar sobre as consequências da Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, a gente precisa ter em mente sempre que essa lei ela foi criada especificamente para densificar um princípio constitucional, um direito constitucional, o direito à preservação da intimidade e vida privada e também um direito de liberdade, liberdade do titular desses dados pessoais, que como o nome está dizendo, os dados pessoais são relativos a uma pessoa. Mas assim, a gente precisa contextualizar que a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma lei trabalhista, perfeito? Ela é uma lei voltada para aplicação a todas as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, ela vai ser aplicada por entes públicos, ela vai ser aplicada pelo Ministério Público, ela vai ser aplicada, por exemplo, por empresas de cartão de crédito, por planos de saúde, por clínicas, onde nós temos os nossos dados cadastrais lá, por lojas, onde nós prestamos os nossos dados cadastrais também. Então, todas essas, digamos assim, microinstâncias, é exatamente por isso que a gente vai precisar ter essa concepção em mente. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo carregar o celular, porque a bateria já está baixa. Ele deu aqui. Ah, tá certo. Eu até, inclusive, dei uma pequena falha aí no seu Eu microfone. ando aqui à medida que a gente vai conversando. Tá Então, ótimo, pode seguir.
E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma lei especificamente trabalhista. Ela é uma lei que vai tratar de diversos entes, públicos, privados, etc. Bom, com isso em mente, a gente precisa saber que o empregador vai ser o controlador desses dados, porque é ele quem vai, primeiramente, obter esses dados quando fizer a entrevista de emprego. Esses dados vão ser prestados e não basta apenas um simples consentimento daquela pessoa que está disponibilizando os dados para uma entrevista, efetivamente. Esses dados, eles precisam de um consentimento granulado. Um operador desses dados, a gente pode citar, por exemplo, um escritório de contabilidade que esteja realizando o tratamento desses dados sob a orientação do empregador. Esse vai ser o controlador dos dados, é claro. E a gente tem também, como titular dos dados, o empregado, e somente ele. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não protege a pessoa jurídica, ela somente protege a pessoa física. E essa é uma questão importantíssima. Ela só protege a pessoa física, não a pessoa jurídica. Então, só essa pessoa física, se houver algum dano em relação àqueles dados pessoais, é que poderá pleitear, né, eventuais indenizações. Então, a gente já viu controlador, operador, titular desses dados pessoais. Perfeito. Mas o que a lei mais distingue, faz a distinção, entre dados sensíveis e não sensíveis. Os dados que são considerados sensíveis são aqueles normalmente relacionados a condutas que podem ensejar uma discriminação. Podem ensejar uma discriminação. Porque os dados sensíveis vão ser orientação política, orientação religiosa, orientação sexual, dados a respeito de saúde, dados biométricos, dados a respeito da sindicalização ou da não sindicalização. Então, todos esses dados são considerados pela lei como sensíveis. E os outros são considerados, todos os outros vão ser considerados, vão ser reputados dados sensíveis. Agora eu já consegui botar o carregador aqui, viu? Depois da verdadeira maratona, eu tô atrás do carregador. Não, mas ficou bem claro, deu para acompanhar bem aí o raciocínio. É porque é o seguinte, eu programei para fazer aqui pelo meu computador, pelo notebook. Mas o que foi que aconteceu? Eu não estava conseguindo entrar, porque só no celular aparece aquela... É que dá um enlace. Na solicitação. Isso. Aí, me desculpe, o celular estava aqui por um acaso, entendeu? Que estava tudo preparado aqui pelo computador. Essas coisas. Tá bom, foi providencial, então, aí o lugar que o celular estava, né? Quero deixar um abraço também aí para nossa querida amiga em comum, a Silvia, que é coautora do texto, né, que a gente vai conversar hoje aí na nossa live, né, que a gente já está conversando, inclusive. Muito bem, então, para aqueles... Beijão. Silvia que está lá em São Miguel do Gostoso, uma cidade... eu acho que ela vai virar prefeita lá, estou imaginando, né, porque já está quase uma natural da região, né? Exato. Muito bem. Agora, diga, professor Rosana. Então, como eu estava dizendo, a diferenciação entre dados sensíveis e dados não sensíveis, ela é fundamental nessa lei, fundamental. Porque ela que vai fazer a diferença do tratamento jurídico. Se o dado ele for sensível ou se o dado não for sensível, se for um dado pessoal não sensível, você vai ter diferenças bem abruptas em termos de possibilidade de tratamento sem o consentimento daquele titular. Então, esse vai ser todo o cerne, digamos assim, da diferenciação jurídica. Perfeito. E no texto, vocês abordam isso assim, de maneira bastante precisa, né? Com muita fundamentação, né? Há uma pesquisa teórica também, com uma interlocução até mesmo do direito estrangeiro. Mas eu gostei muito, apesar de... O título do texto, se não me falha a memória, é a Lei Geral de Proteção de Dados e o Relação de Emprego às Controvérsias. Né? E tem um capítulo, para aqueles que nos acompanham, que é específico para tratar das controvérsias. Isso. Mas eu confesso que a parte que eu mais gostei foi da parte em que vocês fizeram a distinção da aplicabilidade da lei na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. Achei que foi muito gostoso a leitura nessa fase, nessa passagem do texto. Né? Sobre esse tema que eu queria conversar um pouco. Porque a gente
como a gente iniciou nossa live aqui, a gente tem que tirar alguma utilidade prática disso e saber como é que isso vai impactar em termos concretos a vida das pessoas, né? E Isso. nessa fase pré-contratual, especialmente, por exemplo, nós temos advogados que nos acompanham aí, que muitas vezes fazem orientação para empregadores, né, nesses processos seletivos de empresas, enfim. Qual é o impacto prático que a LGPD vai gerar nessa fase pré-contratual, né? Basicamente, até que poderia dizer, isso impacta no que pode ou não pode ser exigido do empregado num ato, num processo seletivo, um candidato a uma vaga de emprego? Uhum. Antes, Ítalo, da gente conversar especificamente sobre isso, eu queria falar um pouco a respeito justamente das normas internacionais. Porque, assim, Perfeito. a Lei 13.709 de 2018, ela só entrou em vigor em setembro do ano passado. Mas essa lei, ela segue a orientação, ela é, assim, praticamente a cópia do regulamento número 2016/679, que é do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu. Essa norma internacional, ela foi praticamente, entre aspas, copiada pelo Brasil, Uhum. exatamente porque se não houvesse essa disciplina interna, esse regramento interno acerca da proteção dos dados, o Brasil ficaria afastado de diversas instâncias internacionais e de ter acesso a diversos dados que são extremamente importantes para relações comerciais, relações jurídicas, enfim. Então, foi por isso que o Brasil, para não ser deixado de lado dessas relações internacionais, adotou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é uma coisa importante para a gente destacar. Com relação à questão das fases, foi uma divisão que a gente fez com o intuito mesmo de ser uma divisão didática, né? Porque a gente Uhum. sabe que falar sobre dados sensíveis e dados não sensíveis, que seria muito, muito complexo se a gente não estivesse vislumbrando efetivamente como seria na relação de emprego mesmo, tá? Então vamos lá. Fase pré-contratual. Fase pré-contratual é aquela em que a pessoa está ainda nas tratativas, ou seja, ela ainda está sendo entrevistada, a vaga ainda está sendo oferecida no mercado, então estão sendo realizados testes, estão sendo realizadas entrevistas, dinâmicas de grupo, etc. Perfeito? Então, essa é o que a gente chama de fase pré-contratual. Nessa fase, quando o empregador pensa em obter um dado que seja sensível daquele candidato, ele está praticando, ele estará, na maioria das vezes, eu diria que 99,9% das vezes, praticando uma conduta inconstitucional. Exatamente porque é vedado ao empregador perguntar ao candidato a uma vaga de emprego qual é a sua religião, qual é a sua raça, qual é a sua etnia, se ele, por exemplo, qual a sua orientação sexual, e vários outros dados. Qual a sua orientação política? Qual a sua orientação, enfim, em termos de sindicato? Tudo isso Uhum. é vedado ao empregador questionar em uma entrevista, por exemplo, de emprego. Com relação aos dados não sensíveis, ele pode obtê-los. E normalmente. Desculpa. Pequena Normalmente. queda. Enfim, eu vou ficar segurando aqui. Tá ótimo, pode seguir. Olha, essas coisas de tecnologia surpreendem a gente de uma maneira assim. Mas em relação aos dados que são denominados de não sensíveis, ele pode obtê-los e normalmente os obtém, mas o que é que acontece? Precisa do consentimento daquele candidato. O que é que eu chamo de dados não sensíveis? Por exemplo, número de RG, número de CPF, conta bancária, dados outros que são normalmente endereço, é um Endereço, né? não sensível. Mas a gente precisa atentar também para certas circunstâncias em que o dado não sensível se torna um dado sensível, a depender das circunstâncias fáticas. E eu acho que você até deve ter visto lá no próprio artigo. Por exemplo, imagine você que uma mulher trans se candidate a uma vaga de emprego. E ela, por um motivo ou por outro, não importa qual, ela não fez a mudança do seu nome para um nome feminino. Então, consta lá na sua identidade um nome tipicamente masculino, por exemplo, João, Uhum. ok? E aí, o que é que vai
aquele dado que naquele momento era não sensível se torna um dado sensível. E aí, nesses casos, vai haver a possibilidade de coleta desses dados, mas desde que ocorra o consentimento daquele candidato a trabalhador, tá certo? Então, essas são as regras, basicamente, na fase pré-contratual. Vamos para a parte contratual. Antes da gente chegar na contratual, e aí já também para aproveitar da sua expertise, não é propriamente abordado no texto, mas eu fiquei com essa intuição, com essa ideia, né, quando eu estava lendo. O exemplo que vocês trazem é muito interessante, né? E aqui só um parênteses, deixar um abraço aí para o meu amigo João Paulo, que nos acompanha, que é juiz do trabalho lá no TRT8. Olha, a magistratura também está interessada em aprender LGPD e relação de emprego, viu, professora Rosângela? Mas uma questão interessante é que esse exemplo que vocês dão dos dados que são pessoais genéricos, que poderiam, em determinadas circunstâncias fáticas, se transformarem em dados sensíveis. Mas eu fiquei pensando também nos casos das organizações de tendência, né? Será que nessa hipótese, eventualmente, haveria um tempero dentro dessa ideia? Porque, obviamente, se a gente pensar naquela lógica das organizações de tendência, é partido político, sei lá, seja ele qual for, né? Será que seria vedado a esse partido político perguntar se o candidato à vaga de emprego tem uma vinculação política ou não? Eu fiquei com essa ideia. Eu disse, nossa, eu acho que esse tema também dá bastante polêmica aí. Eu não sei o que você acha sobre esse assunto especificamente. Olha só, essa pergunta sua é maravilhosa, exatamente porque a gente também tem artigos, eu e Silvia, nós temos também um texto a respeito de empresas de tendência. Uhum. Falar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo. O que acontece? As empresas de tendência, gente, são aquelas que elas têm uma orientação ideológica que as fundamenta, que estão no cerne da sua estrutura. Então, são os partidos políticos, as escolas religiosas, então, as igrejas também. Igrejas. Você tem exemplos muito específicos do que a gente pode chamar de empresas de tendência, muito específicos. Por exemplo, já me perguntaram uma certa feita se, digamos, uma loja que vende suplemento alimentar, que queira contratar uma pessoa musculosa, não queira contratar um gordinho, por exemplo, né? Uhum. Se isso seria viável, se isso seria constitucional, por ser uma empresa de tendência. Ora, quando você monta uma loja de suplementos alimentares, isso não é uma empresa de tendência, porque não faz parte daquela organização uma determinada ideologia. Então, lojas de suplementos alimentares. Eu vou dizer aqui uma outra empresa, inclusive, porque tem questões. O leading case do TST é com essa Eu já ia empresa. citar, inclusive, né, que é o caso, né, dos vigilantes do peso, bastante conhecido. Produtos e fornece serviços de acompanhamento de um processo de emagrecimento, mas aquilo dali não é uma empresa de tendência. Então, o que é que se tem com relação a essas empresas de tendência? Tem que se verificar se o cargo para o qual aquela pessoa está se candidatando se faz parte do cerne da organização ou se é uma atividade secundária. Essa é a grande questão. Porque, por exemplo, você pode ter numa organização, num partido político, você quer contratar uma pessoa que vai exercer atividades Na recepção, por exemplo, ali, né, ou uma atividade que é de motorista, levar as pessoas de um lugar para outro. Ou seja, não são atividades que estão relacionadas intrinsecamente àquela atividade precípua daquela organização. Então, efetivamente, nesses casos aí, você vai ter uma conduta inconstitucional. Porém, se o cargo estiver em consonância com as atividades primordiais daquela empresa, se for, por exemplo, um gerente de marketing de um partido, né? Imagine, um gerente de marketing. O marketing eleitoral, a gente sabe que é uma das grandes molas propulsoras das eleições. A gente sabe disso. Marketing. Essa pessoa não for, digamos assim, sim, para um candidato ao cargo de marketing, de gerente de marketing,
É possível, sim, você perguntar qual é a ideologia política daquela pessoa. É sim possível. Não é inconstitucional, não. Então, Por exemplo, o professor de religião da escola religiosa, né? professor de religião em uma escola religiosa, mas não, por exemplo, um professor de matemática. Inclusive, temos um caso que ficou extremamente conhecido no TST sobre empresa de tendência, que foi um professor de química, que fez um livro de piadas normais, enfim, sobre qualquer coisa. E esse livro ficou à venda na livraria da escola. Ele foi despedido por justa causa. Essa justa causa foi revertida. Exatamente por quê? Primeiro que, durante a aula, mesmo sendo um colégio religioso, durante a aula ele não manifestava nenhuma questão religiosa. Ele dava aula de química, né? Uhum. Química orgânica, química inorgânica, aquelas coisas que a gente já esqueceu há um tempão, né? Uhum. E as piadas não tinham nenhum cunho religioso também, então não havia nenhuma relação. Perfeito? Então, falando especificamente das organizações de tendência, é possível fazer perguntas se for realmente uma organização de Sim. tendência. Uhum. Depende do cargo para o qual a pessoa está se candidatando. Perfeito? Perfeito, muito bom. E Então, aí, tá, diga. você ia falando já, foi quando eu Da te fase interrompi, né, que você ia entrar na fase contratual e eu acabei te interrompendo com essa pergunta, mas eu ia te colocar de novo para ela, né? uma, não, imagina. Pode falar na hora que você quiser. A gente está aqui. Eu estou me sentindo em casa, né? E que bom, então, é isso aí. Esse é o espírito. Então, você vê que a gente está tendo diversos problemas aqui É, de organização, enfim, mas a gente supera, não tem problema nenhum. A gente supera, dá a volta por cima e vai embora. é E isso aí. na fase contratual, vai haver um tratamento enorme de dados daquele trabalhador, mas é enorme mesmo. Porque, imagine, todos os dados financeiros sobre a vida financeira daquela pessoa, você sabe. Você sabe quanto é que aquela pessoa ganha. Sabe se ela tem um empréstimo no banco ou não, e se tem desconto, que eu desconto em folha. Sabe se ela deve pensão alimentícia ou não, porque você tem descontado em folha. Olhe quantos dados da vida íntima, da vida privada, quantos dados vão ser tratados por aquele empregador. Você sabe qual é o horário em que aquela pessoa trabalha. Você sabe se aquela pessoa tem carro ou não, porque vai ou não precisar de vale transporte. Então, existe uma quantidade sem fim enorme de dados que é tratada, que sofre tratamento por parte do empregador durante o vínculo empregatício. Ressaltando que este mesmo empregador, ele é um controlador desses dados. Então, ele será responsabilizado em caso de utilização indevida desses dados. Ok? Uhum. Então, a lei expressamente excepciona, no caso dos vínculos empregatícios, o tratamento dos dados denominados de dados não sensíveis. Então, todos esses dados a respeito de horário de trabalho, de remuneração, etc., que a lei não especifica como dados sensíveis, eles podem ser tratados pelo empregador sem o consentimento do seu titular. Exatamente porque você já pensou na logística de todo santo mês, antes de fazer a folha, né, de pagamento, antes de fazer os contra-cheques, de elaborá-los, houvesse a necessidade de um consentimento de todos aqueles trabalhadores? Uhum. Ia ser o caso. Claro. Então, os dados considerados não sensíveis, eles podem ser tratados sem o consentimento do seu titular. A lei expressamente excepciona. Se você me der um tempinho aqui, eu te consigo até especificamente qual é o artigo da lei. Mas aqui, Pode ficar à vontade. 11, inciso 2º. Artigo 11, inciso 2º. Perfeito, os dados não sensíveis. Aí você vai me perguntar, Rosângela, e os dados sensíveis? Como é que eles ficam? Como é que fica a coleta, o armazenamento desses dados sensíveis durante o vínculo empregatício? Eu lhe responderei o seguinte. A grande maior parte desses dados sensíveis, eles são de tratamento inconstitucional ao longo do vínculo. Ou seja, não é lícito ao empregador ficar perguntando para o empregado qual é a sua religião, qual é a sua orientação sexual, se ele é cis ou é trans, qual é a sua orientação política, entre várias outras, digamos assim, perguntas e vários outros dados que não precisam ser tratados durante o vínculo empregatício. Então, como regra geral, o tratamento dos dados sensíveis
durante o vínculo empregatício é inconstitucional. Ponto. Por quê? Porque ensejará a prática de condutas discriminatórias, certo? Mas, a gente sabe, a gente que é da área trabalhista, né, que já tem bastante tempo, sabe que existem dados sensíveis que obrigatoriamente serão tratados pelo empregador. Obrigatoriamente. Uhum. Logo de cara, 2 exemplos. O primeiro diz respeito à filiação sindical. Ora, a mensalidade sindical é descontada em folha, é descontada no salário. Então, se existe um desconto salarial, o empregador sabe porque ele desconta na folha. Então, ele sabe que aquele trabalhador é filiado ao sindicato. Se não houver o desconto em folha, ele sabe que ele não é filiado ao sindicato. Simples assim. Então, necessariamente, o empregador vai saber, ao longo do vínculo, se a pessoa é ou não sindicalizada. Vai saber. Por quê? Porque o desconto da mensalidade sindical, que é cobrada somente dos associados, ela vem em folha de pagamento. Não tem como esconder. O segundo exemplo que eu dou é com relação aos dados de saúde. Uhum. Os dados de saúde daquele trabalhador vão ser tratados pelos empregadores, não tem saída. Porque há uma obrigatoriedade de realização, por lei, de exames admissionais, de exames... Periódicos. Desculpa, porque a palavra fugiu. E dos exames demissionais, estava com o exame demissional na mente. Então, necessariamente, exames admissionais, exames periódicos, exames demissionais. Então, não há como fugir a esse tratamento desses dados, que são dados sensíveis. Dados de saúde e dados sobre sindicalização são dados sensíveis, por expressa determinação legal. Então, nesses casos, nesses 2 casos especificamente, a lei também excepcionou, ou seja, não há necessidade de consentimento do titular. Não há necessidade, certo? Aí você vai me fazer uma outra pergunta. Ô, Rosa, e se não forem esses 2 dados? Porque esses dados de filiação sindical e dados de saúde, eles têm uma, digamos assim, moldura legal. Eles se encaixam especificamente naquela moldura legal que está no artigo 11, inciso 2º, alíneas E e F da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você encaixa ali. Ok, não precisa de consentimento. E se for um dado sensível que não se encaixe em nenhuma dessas hipóteses, o que fazer? Aí eu lhe dou um exemplo. Imagine, por exemplo, que a porta da empresa ou a porta do setor onde a pessoa trabalha, ela só abra com a digital dele. Digital é dado biométrico, considerado pela lei como dado sensível. Não se encaixa em nenhuma das hipóteses que estão aqui na lei, como hipóteses em que não há necessidade de consentimento. E aí vai precisar de consentimento. Aí não tem jeito. Se nenhuma das hipóteses legal se encaixa naquele caso concreto, aí vai haver a necessidade realmente de haver o consentimento do titular dos dados, ou seja, ele vai precisar consentir em que a sua digital, a imagem da sua digital seja obtida pelo seu empregador para viabilizar, por exemplo, a sua entrada, ou naquela empresa ou naquele setor, especificamente. E aí a gente tem questões, né, que podem surgir, porque a nossa realidade ela é muito rica, a gente sabe disso, de situações fáticas em que isso seja efetivamente necessário. E é nessa riqueza que a gente vai discutir na Justiça do Trabalho e também nos inquéritos civis, né, feitos pelo Ministério Público. Aí a gente vai ver a constitucionalidade ou não do tratamento desses dados, para saber se eles têm uma finalidade. Porque é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. É o de finalidade, ou seja, é preciso haver uma necessidade de obtenção daqueles dados ou de coleta daqueles dados. É absolutamente necessário. A gente tem uma pergunta aqui no chat, eu já ia fazer também uma logo em seguida, eu vou devolver as duas juntas, e aí você já aborda logo, professora Rosângela, de uma tacada só, tá bem? Tudo bem. A pergunta que vem é do João Paulo, aqui no chat, ele pergunta o seguinte: professora, no exame demissional, seria possível o teste de gravidez?
a fim de evitar desconhecimentos futuros, tanto da trabalhadora quanto do empregador, ou isso feriria a proteção aos dados sensíveis, né? Essa é a primeira Ó, eu pergunta. vou dizer logo, está na Lei 9.029 de 1995, salvo engano. Essa Lei 9.029, ela trata das condutas que são consideradas discriminatórias, e uma delas é exatamente essa, o exame de gravidez. Não só é inconstitucional, como também é ilegal. Então, está lá previsto na Lei 9.029 de 1995. Expressamente. Mesmo a sua posição seria mesmo em relação ao exame lá na saída, o demissional, ou seja, já uma vez dispensado também? Também, demissional também. Inclusive, Perfeito. o TST já fixou o entendimento de que não há a necessidade de que o empregador tenha conhecimento dessa gravidez, dessa gestação. Não é preciso nem mesmo que a mulher saiba, porque às vezes a mulher também não sabe. Sim, sim, o desconhecimento não teria o condão de afastar a estabilidade. Eu acho que o Supremo Tribunal também significou Exatamente. essa tese recentemente, né? Exato. Eu lembro que há uma discussão, eu acho até que a pergunta dele é nesse contexto, porque eu lembro que há quem discuta para dizer o seguinte, olha, lá na saída, seria possível admitir, em tese, o exame demissional, porque ela já foi dispensada, né? O ato da dispensa já se concretizou, é uma formalidade que seria completada aí com o exame, e há alguns autores que defenderiam essa possibilidade sob o argumento de que seria uma espécie de proteção tanto para a própria empregada, porque uma vez o empregador descobrindo que ela estivesse gestante, ele voltaria atrás no ato de demissão, né, no ato da despedida, né? E uma proteção também para ele, empregador, já que poderia se servir da força de trabalho da empregada e, ao mesmo tempo, também manter o prosseguimento da gestação, né, em melhores condições. Eu lembro que há até alguém, salvo engano, que fala que na lei propriamente não fala de exame de saída, exame demissional, se não me engano, fala para admissão e manutenção do emprego, alguma coisa nesse sentido. E aí eu lembro que tem esse debate, eu acho até que a pergunta dele foi nesse sentido. E antes de te devolver a palavra, também fazer aqui um breve registro para a presença do nosso estimado amigo, professor Bento Herculano, que é desembargador lá no Tribunal do Rio Grande do Norte, aí, também do nosso Nordeste. Eu estou em São Paulo, mas sou de Fortaleza, então estou ali do ladinho também do Rio Grande do Norte, pelo coração, né? Um abraço, Bento, aí. Uma alegria te ver aqui. E ainda se quiser complementar, obviamente, essa pergunta, né, essa questão do exame demissional e a gestação, enfim, eu perguntaria também, como o segundo ponto para já poder desenvolver, em relação ao aspecto do registro de ponto biométrico. E houve muitos empregadores, advogados, consultivos de empresa, que passaram até essa dúvida, né? Será que o registro de ponto biométrico precisa ou não precisa do consentimento, né, do empregado para fins do registro de horário, né? E aí, por Então, favor, eu queria te ouvir. lá. Enquanto você estava aqui falando, eu estava aqui de lado, que eu tenho um outro computador aqui, justamente pesquisando a Lei 9.029 de 1995, que ela fala expressamente no artigo 2º, constitui crime as seguintes práticas discriminatórias. Inciso 2º, inciso 1º, perdão, a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Não diz se é admissional, periódico ou demissional e classifica como crime. Então, é para a gente perceber a gravidade dessa conduta. Então, mesmo nos exames demissionais, existe sim essa proteção à vida privada da trabalhadora. Além de ser inconstitucional, é ilegal sob o aspecto trabalhista e é fato típico, é crime exigir esse atestado, esse exame, etc. Porque no que a lei não especifica, não é dado ao intérprete especificar, mas é só no exame admissional. Não. Então, eu acho até que foi interessante essa sua observação, professora Rosângela, porque sobre esse assunto até, eu acho que, salvo engano, a menção dele era no artigo da CLT, salvo engano, no artigo da CLT que foi incluído no capítulo da proteção do trabalho da mulher, né, das normas de proteção, que fala alguma coisa sobre isso. Depois eu teria que pegar com atenção, mas é um dos dispositivos daquele lá do rol
das normas, que eu acho que ele fala com essas expressões. Eu não estou bem seguro agora, mas acho que mais ou menos nessa linha. Mas ficou bem clara a sua posição e realmente pela Lei 9.029 está bem claro, né, de que ela não faz essa distinção em relação a que tipo de Não. exame ou que momento do contrato, né? Se na fase pré-contratual, contratual, enfim. Mas e em relação à biometria E, para fins de registro de ponto? E aí? olha, Precisa ou não precisa de consentimento? isso. Olha só, se eu for uma biometria, por exemplo, para abrir uma porta, ou seja, em que não exige-se, em que não há, desculpe, uma exigência legal, porque não existe nenhuma lei dizendo que para abrir a porta da empresa ou abrir a porta do setor seja necessário a digital do empregado. Então, efetivamente, nesses casos, você vai precisar do consentimento daquele trabalhador. Mas nos casos em que aquela conduta daquele empregador ela estiver inserida dentro do cumprimento de uma obrigação legal, ou seja, o registro de ponto, é aquele empregador que ele tem mais de 20 empregados. Então, ele vai precisar efetivamente registrar. E aquele ponto, ele pode escolher um ponto biométrico, porque é uma prerrogativa dele escolher. Se for obrigatório por lei, com maior razão ainda. Eu não sei como é que estão essas portarias do Ministério do Trabalho e Emprego. Confesso que houve uma obrigatoriedade. Tinha uma, salvo engano, de Eu 2009, eu não me lembro exatamente se ela exigia que o não ponto lembro. fosse biométrico. Salvo engano, Eu confesso a você que eu não estou atualizada em termos de portarias da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego quanto a essa obrigatoriedade. Mas mesmo que não tenha obrigatoriedade, uhum, é uma escolha do empregador registrar a jornada por sistema biométrico, ponto. E ele está cumprindo uma obrigação legal. Então, nesses casos aí, a própria Lei Geral de Proteção de Dados excepciona que quando ocorrer a necessidade de cumprimento de uma obrigação prevista em lei, você não tem efetivamente a necessidade de consentimento daquele trabalhador. Ok? perfeito, muito bem. Claro, ficou bem claro e realmente dentro da lógica de que ao empregador cabe fazer o controle da jornada do empregado, né? Isso é uma imposição trazida pelo artigo 74 da CLT, que inclusive menciona a possibilidade desse registro ser feito também de forma eletrônica, né? Ele menciona eletrônico, manual, enfim. Perfeito. Seria, obviamente, uma possibilidade já excepcionada pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Agora, professora Rosângela, e na fase pós-contratual? O que a gente tem de problema aí? O que a gente tem qual é o vespeiro que a gente está entrando quando a gente raciocina LGPD e fase pós-contratual dentro da relação de trabalho? É isso, Ítalo, é isso. A LGPD, como eu já disse uma vez, ela não é uma norma trabalhista, certo? Então, o que a LGPD fala? Ela diz que, uma vez cumprida a finalidade, esses dados eles devem ser deletados, ou seja, eles não podem ficar armazenados. Eles devem ser extirpados, digamos assim, eles devem ser prontamente eliminados do banco de dados. É isso que diz o artigo 15, inciso 1º, é isso que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, os Uhum. artigos 15 e 16. No artigo 16, ela vem excepcionar, né, a regra geral, que é de eliminação imediata. Ela vem dizer o seguinte, olha, quando houver necessidade ainda de, por exemplo, efetuação de recibos, elaboração de recibos, aí a gente puxa para a gente, TRCT, recibos de rescisão contratual. Se for alguma necessidade específica do ato de despedida, então é a própria Lei Geral de Proteção de Dados que excepciona. A gente vai ter dificuldades, Ítalo, com relação às questões especificamente trabalhistas, porque a gente sabe, está careca de saber, que nós temos uma prescrição trabalhista que é bienal e Uhum. quinquenal, né? Então, esses dados precisam ficar armazenados durante um determinado período de tempo relevante, um período de tempo considerável, 2 anos. Então, eu considero que para as questões trabalhistas, os tribunais vão considerar lícito esse armazenamento desses dados. Porque senão você vai infringir um outro direito constitucional, que é o direito à ampla defesa, né? É o contraditório. Ao contraditório e ampla defesa, porque a pessoa se vai eliminar recibo, salário, recibo de férias, recibo de 13º, como é que a pessoa prova o pagamento? Como é que o empregador prova esse pagamento? Não vai conseguir, claro. Então,
eu considero que é uma exceção que não está prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, mas que se concatena com essa sistemática, ou seja, você não pode interpretar a norma em tirinhas, você tem que interpretar o sistema como um todo. Ora, se a prescrição trabalhista é bienal e quinquenal, então esses dados vão precisar ser armazenados. O mesmo acontece com relação a questões ainda mais, digamos assim, mais pontuais. E se você tiver, por exemplo, uma alegação de doença ocupacional, cujos sintomas, que a gente sabe, né, que pela teoria da axionata, você tem um prazo de 2 anos a partir do surgimento dos sintomas da doença ocupacional. E se esses sintomas surgirem 20 anos depois de extinto o vínculo empregatício, como ocorre, por exemplo, em doenças ocupacionais graves, como a asbestose, né? E aqueles trabalhadores da Eternit, né, estão sujeitos por conta do amianto, etc. E aí, nesse caso também, esse também é o entendimento de Silvia, que será constitucional também o armazenamento desses dados, mesmo que por décadas. Exatamente porque todas essas empresas, elas são obrigadas a terem PPRA. Então, preciso haver uma especificação dos seus riscos ambientais. Então, a própria empresa já sabe quais são as doenças ocupacionais que podem decorrer da sua atividade empresarial. Então, ela já fica, né, de antemão, sabendo que aquela documentação vai precisar ser armazenada, não vai ter jeito. E é interessante também que a gente pensa, que foi muito interessante a observação que vocês fizeram no artigo, né, tanto em relação ao prazo prescricional padrão, como também em relação a esse caso das doenças ocupacionais, né, dentro da lógica da teoria da axionata, né, ou seja, a parte da ciência inequívoca das lesões, né, da doença, para utilizar o termo da súmula 278 do STJ, mas é interessante que até mesmo isso pode ser objeto também de uma fiscalização pelas autoridades administrativas que fiscalizam as relações de trabalho ou pelo próprio Ministério Público, né? Me dê aí, por exemplo, a documentação referente ao recolhimento de garantia, sei lá, ou a realização de exames médicos periódicos nos últimos 2, 3, 4, 5 anos dos trabalhadores, né, que passaram pela empresa, enfim. Então, ainda teria sobre esse viés também, né? Essa necessidade de conservação dos dados, né? Exatamente. Então, nessa fase pós-contratual, talvez seja a que possa suscitar, assim, maiores controvérsias e tudo mais, mas eu creio que essas controvérsias vão ser dirimidas por uma interpretação sistemática desses dispositivos normativos da LGPD casada, com os dispositivos trabalhistas, porque e com a jurisprudência trabalhista também. Então, fazendo essa interpretação sistemática, você chega naturalmente a essas conclusões. Porque se você não chegar, aí você tem a violação de um outro direito constitucional, que é o de contraditório e ampla defesa do empregador, né? Lógico. Perfeito, muito legal. Diga. Então, você vai perguntar sobre as outras controvérsias? Vamos para elas agora. Vá, diga. Eu tentei selecionar, e aí já vou deixar de antemão a observação dos colegas que nos acompanham. A gente ainda tem mais ou menos aí uns 15, 20 minutinhos para finalizar, e dá tempo da gente comentar aqui algumas. Eu separei, no meu modo de ver, aquelas que talvez, sob a minha ótica de leitor do texto, corresponderiam às mais polêmicas, às maior dificuldade prática, inclusive, e jurídica para poder sair, né? E aqui já fica desde logo também, uma vez mais, a minha recomendação para a leitura do texto. O texto está publicado aí, já foi publicado e está constando a referência também nos posts que eu fiz ao longo da semana com as pílulas do texto, né? E uma coisa que é muito interessante, que eu sempre gosto muito do que eu já li da Silvia, que eu li também de você, professora Rosângela, é que não deixa de se posicionar, né? Então, levanta a bola, mas não deixa a bola quicando. Então, vamos cortar, ainda que, obviamente, depois divirja, enfim, mas não deixa a bola quicando. Então, isso é muito interessante. Para isso, eu faço a referência para os colegas que nos acompanham. A professora Rosângela, no artigo, ela lista pelo menos 8 controvérsias, né,
Fora essas todas que a gente já abordou, né? Que a gente já passou aqui a live toda só falando de várias controvérsias. Mas ela destaca 8 controvérsias em específico no artigo. E talvez eu não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre todas, mas eu separei pelo menos aqui as 3 que me pareciam as mais complicadas, né? Aquelas que eu acho que vão dar maior margem para dificuldade interpretativa. E a primeira delas já é para te ouvir: Lei Geral de Proteção de Dados e Emprego Doméstico. E aí, o empregador doméstico está ou não submetido à LGPD? Então, como nós defendemos nesse artigo, que muito obrigado pelas suas palavras elogiosas, a gente agradece imensamente. Aliás, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Que é fantástico, é maravilhoso a gente poder falar sobre esses temas que são tão candentes, né? Que estão tão próximos à nossa realidade. Mas vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 4º, ela diz especificamente que que esta lei não se aplica nos casos de relações entre particulares que não tenham finalidade econômica. Ponto. Uhum. E aí, a gente viu, a gente fez pesquisa em vários artigos e tudo mais, a gente viu alguns doutrinadores defendendo que, por conta dessa palavrinha, de que não se aplica para atividades, para relações não econômicas, que não seriam aplicáveis aos vínculos de emprego domésticos. E aí vai a nossa discordância. Nós entendemos que sim, que ela se aplica sim. Por quê? Porque o contrato de emprego doméstico, ele não tem finalidade lucrativa, mas finalidade econômica, sem sombra de dúvida, ele tem. E a gente viu isso de uma forma muito clara, principalmente do último ano para cá, de 2020 para cá, com essa pandemia. Quantas mulheres estão tendo sobrecarga de trabalho, porque as suas empregadas domésticas tiveram de ter os seus vínculos suspensos. E aí, essas mulheres passaram a fazer várias atividades. Então, é necessária a mão de obra doméstica para que vários membros daquela família trabalhem. Isso é inegável. Se não fosse assim, imaginem as mães que têm filhos, imaginem as pessoas que precisam cuidar de idosos. Todas essas pessoas, que é uma mão de obra tipicamente feminina, porque normalmente são as mulheres que abdicam de suas carreiras para cuidarem das outras pessoas, de filhos, de idosos, da casa, etc. Então, o que você tem é uma necessidade econômica sem sombra de dúvida. A atividade da empregada doméstica, ela não é lucrativa, mas econômica, eu não tenho a menor dúvida. Porque se não houver o trabalho da empregada doméstica, você tem uma grande parcela da população economicamente ativa que não vai poder trabalhar por questões mesmo de impossibilidade relativas a vínculos familiares. Uhum. Então, esse é o nosso entendimento. Data máxima vênia a todos que pensam de maneira contrária, enfim. A gente respeita muito as opiniões. Eu acho que a gente deve discutir, porque discutir a opinião é sempre muito interessante. Não deve discutir com, né, uma animosidade. Sem argumentos, primeiro, né? Discutir sem argumentação, né? E de maneira desrespeitosa, né? Também. Animosidade. Não, aí não. Mas a gente discutir, fazer o que a gente chama de relação dialógica, como dito por Habermas, é fantástico e nós respeitamos imensamente quem tem opiniões contrárias. Então, a gente viu esses textos, a gente pesquisou esses artigos e a gente discorda. A gente, que eu digo eu e Silvia, que somos autores, discorda desse entendimento. Eu até também, confesso que eu não aprofundei a leitura, assim, já fiz alguns estudos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu não tinha ainda, pelo menos, atentado para essa questão especificamente, né, da LGPD em relação ao emprego doméstico. Mas, pelo menos nesse primeiro momento da leitura que fiz, aparentemente eu também acompanharia junto com vocês, até porque, como também foi bem ressaltado no texto, a própria Lei dos Empregados Domésticos fala, né, de que a relação de emprego é sem finalidade lucrativa e não sem finalidade econômica, né? Porque até se poderia cogitar se de fato é uma relação de emprego se não tivesse a finalidade econômica ali por trás, né? Exatamente. Então, isso poderia até, penso eu, desnaturar a própria ideia de relação de emprego. Mas, enfim.
Mas esse é um ponto polêmico também e esse tem um impacto prático enorme, né? Que eu nem sei se no Brasilzão afora aí o pessoal está atento e ligado nessas questões, né? Exatamente. Agora, professora Rosângela, um outro ponto também que eu achei muito interessante para ressaltar no artigo é que, como a gente conversou aqui, você bem ressaltou ao longo da live, a lei ela é pródiga nesse assunto, é tratar diversas hipóteses em esse dado pessoal pode ser tratado com o consentimento, esse dado pessoal pode ser tratado sem consentimento, né? Agora, como é que a gente afere, né? Como é que a gente identifica esse consentimento na relação de emprego? E mais, como é que o empregador pode eventualmente se resguardar? Será que isso tem que ser uma forma em específico? Só pode ser por escrito? Pode ser de maneira tácita? Ou pode ser expresso, porém verbal? Ou tem que ser expresso e escrito? Enfim. Como que a gente, quais que são as interpretações em torno desse consentimento do empregado? Então, essa pergunta sua é ótima, exatamente porque a gente vai, com essa pergunta, ver a grande distinção entre dados sensíveis e dados não sensíveis. Por quê? Porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados, salvo engano, no artigo 18, salvo engano, ela estabelece que o consentimento ele pode ser dado de várias formas. Inclusive, isso falando sobre os dados não sensíveis. É artigo 18, artigo 7º, Rosângela, uma coisa assim. Deixa eu confirmar aqui. Confirme aí. Que esse Tá, pode falar, eu vou olhando aqui. essas maneiras, inclusive de maneira verbal, né? Pode ser feito os dados não sensíveis. E se cala. O artigo 8º, tá? Artigo 8º, perdão. Leia aí pra gente, só para eu rememorar aí. Ele fala o consentimento previsto no inciso 1, inciso 1º do artigo 7º, né, que está tratando do contexto dos dados não sensíveis, né, Isso. Deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação da vontade do titular. Exatamente. Então, o que a gente entende é que essa manifestação não vai poder ser tácita. Veja, vamos lá, vamos relembrar o nosso direito civil. A manifestação de vontade pode ser tácita ou pode ser expressa. A manifestação de vontade tácita significa o silêncio. Então, é aquela pessoa que cala e consente, né? Então, essa aquiescência pelo silêncio, ela não pode ser admitida, porque senão você estaria violando a própria finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o consentimento quanto a dados não sensíveis, ele pode ser dado de qualquer outro meio, desde que a manifestação de vontade seja expressa. Então, pode ser de maneira verbal, pode ser por gestos, pode ser de outras maneiras, inclusive a forma escrita. Entretanto, a Lei Geral de Proteção de Dados não especificou como será dado o consentimento no caso de dados sensíveis. Não especificou. Então, o nosso entendimento, meu e de Silvia, que redigimos esse artigo, é de que, nesse caso, essa manifestação deve ser por escrito. Por escrito por quê? Primeiro, para resguardar aquele empregador para uma eventual prova de que houve efetivamente aquele consentimento. E segundo, ora, se há uma necessidade de que a finalidade seja esclarecida, porque a própria lei diz, a finalidade precisa ser esclarecida. E essa finalidade, e esse consentimento, ele é granulado, ou seja, para cada finalidade um consentimento. Granulado não quer dizer diário, nem quer dizer mensal, não. Quer dizer para cada finalidade, tá? Eu não tinha mencionado também, mas eu adorei o granulado no texto, viu? Eu achei fantástico. Super didático. Mas ele não é mensal e nem é diário, senão você inviabiliza a própria atividade econômica. Ele é para cada finalidade e até que as circunstâncias fáticas se modifiquem. Pois bem, é interessante, é mais aconselhável que esse consentimento, no caso de dados sensíveis, ele seja obtido através de um consentimento por escrito. É isso que a gente defende. Porque, veja, se fosse para ser igual ao consentimento dos dados não sensíveis, ele não precisaria ter especificado, o legislador desse artigo 8º não precisaria ter especificado. Então, é uma hipótese, sim, em que se exige uma formalização maior. Esse é um ponto bem polêmico, porque... Exatamente. Eu já vi também algumas pessoas defendendo que não seria o caso de exigir por escrito, primeiro porque, obviamente, a lei não previu, né? E aí só corrente da ideia do Código Civil de que
não haveria uma formalidade, né, para a validade do negócio jurídico, seja ele qual for, né? E também dizendo que se for para aplicar por analogia, teria que aplicar a regra que já tem lá na LGPD. Mas esse eu sei também que é um tema bastante polêmico. E, Bastante. inclusive, também que nos acompanha aqui, professora Rosângela, está o professor Luiz Vale, que é meu colega, procurador do Estado lá no estado de Alagoas, e que também é um grande estudioso do tema do direito digital, especialmente na interlocução com o processo, né? Então, um abraço para ti aí, Luiz Vale. Obrigado pela participação. Bom, mas então, em resumo, o que nós temos é o seguinte: para dados não sensíveis, consentimento sempre expresso, podendo ser verbal ou escrito. E para dados sensíveis, sempre expresso e escrito dentro da perspectiva de vocês, não é isso? Isso é o que a gente defende. Claro que a gente sabe que é uma norma muito recente, a gente sabe que a jurisprudência vai se posicionar, vai trazer, inclusive, novos argumentos. É um novo diploma legal, então a gente está, digamos assim, esse foi um estudo inicial. A gente pode apresentar de ideia, porque eu não vejo problema, como diria um grande baiano, só muda de ideia quem tem uma, né? O Calmon de Passos que disse isso. Calmon de Passos dizia sempre isso, só muda de ideia quem tem uma. Então, isso pode posteriormente, mas o nosso entendimento, pelo menos por enquanto, é exatamente esse, de que quanto a dados sensíveis, esse consentimento precisa ser por escrito. Perfeito. Professora Rosângela, eu tinha ainda separado uma última questão, nosso tempo também vai avançando, mas eu queria ainda ouvi-la, porque também penso que esse é um tema super importante, que é LGPD e negociação coletiva, que também é abordado no texto de vocês, né? E aí, será que a negociação coletiva pode dispor sobre tratamento de dados? O empregador pode fazer um acordo coletivo com o sindicato, negociando esse tipo de matéria, ou mesmo as convenções entre sindicatos patronais e profissionais? Quais são os cuidados, quais são as adaptações que, quando falamos de LGPD e negociação coletiva, o operador do direito deve estar atento? Perfeito, perfeito, Ítalo. O que é que acontece? Esse tema ele foi tratado especificamente em um artigo da nossa pesquisa, que ele tratou esse artigo que a gente pesquisou, eu não me recordo agora quem foi a autora, ele trata especificamente disso. O que acontece? Lembra daquele regulamento que eu falei para você do Parlamento Europeu, aquele GDPR, né? 879, 679, 2016/679. Neste regulamento, existe uma disciplina a respeito dessas normas coletivas. Mas nessa parte, engraçado que o nosso legislador copiou esse regulamento quase todo. Mas nessa parte, não, deixou, fez de conta Vista grossa. Fez de conta que não tinha lido lá no regulamento. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trata especificamente a respeito desse tema. Então, é algo que vai ser ainda construído. Para, né, piorar a situação, o artigo 611, se não me engano, o A ou B da CLT, não sei qual dos dois. O A é o que permite as matérias permitidas e o B são as matérias proibidas. É o das matérias proibidas. Ele não é o B, 611B. Né? Não proíbe especificamente. E existe a interpretação, que no meu entendimento é inconstitucional, mas enfim, é o entendimento prevalecente, que o artigo 611B, ele traz hipóteses numerus clausus, ou seja, só não pode ser objeto de negociação coletiva, numerus clausus. Eu considero essa interpretação inconstitucional, mas isso é tema para uma próxima live. Mas enfim, a LGPD não trata, o artigo 611B, por seu turno, não proíbe. E aí, veja, como a gente pode afirmar se os sindicatos podem ou não tratar desses temas especificamente? O nosso entendimento é de que pode sim, mas para ampliar essas garantias constitucionais, o direito à vida privada, o direito à intimidade, o direito de liberdade. Então, para a ampliação desses direitos, é possível sim, não para restrição. Porque aí você vai ferir um outro princípio constitucional, que é o princípio de vedação do retrocesso social.
O princípio de vedação do retrocesso social, ele não vai ser aplicado apenas para as normas emanadas do Poder Legislativo. Ele vai ser aplicado também para as normas cuja autoria, né, proceda dos entes privados, ou seja, as normas coletivas. Então, é um princípio de vedação do retrocesso social. Então, para restringir, não. Mas para ampliar, sim. O que? A garantia constitucional. É interessante que até... nacionalidade, né? Eu não sei se para vocês travou aqui, pelo menos para mim, travou aqui o vídeo da professora Rosângela. Não sei se vocês aí estão, os que estão acompanhando, se quiserem jogar aí nos comentários, se para vocês está travado também. Aqui para mim, pelo menos, está travado e não estou conseguindo. Acho que ela caiu, né? Vamos ver se ela consegue voltar para finalizar. Travou, não é isso, Aline? Muito bem, tá bom. Leonardo, eu vi também o seu comentário sobre o artigo 88 da GDPR, né? Exatamente, lá tem uma previsão nesse sentido, de fato. E vamos ver se ela consegue voltar aqui, então, para a gente se encaminhar aqui para a nossa live. De qualquer maneira, um ponto que me parece interessante, dentro do que a professora Rosângela estava falando, é sobre a possibilidade, por exemplo, da norma coletiva tratar sobre a forma de consentimento, né? Me parece que dentro do que ela está colocando, e até mesmo talvez quem dirija da ideia dela de que seria talvez só para ampliar, que poderia tratar sobre a forma de instrumentalização desse consentimento. Mas vamos ver aqui para a gente ouvir ela e já acabar. Eu peço que vocês estão com a gente, permaneçam aí, que a gente já vai se encaminhando para o final e ouvir as últimas considerações da professora Rosângela. Voltou? Desculpa, caí. Tranquilo, tá ótimo. Pessoal, olha só, o pessoal seguiu firme aqui acompanhando, esperando seu retorno para poder aguardar o desfecho do raciocínio, hein? Uhum. E aí eu estava falando justamente que é sempre sobre aquela perspectiva garantista da Constituição, né? Sim, exatamente. Eu até tinha mencionado, professora Rosângela, que um exemplo seria, eu acho, a prestação da forma de consentimento, né? Isso poderia ser objeto da negociação coletiva, né? Pouco importa assim, em relação aos dados pessoais, sensíveis ou não sensíveis, né? Os sindicatos poderiam negociar essa matéria e, por exemplo, até para deixar um pouco mais seguro, até para o próprio empregador, já se antecipado uma possível discussão lá mais adiante, né? Não sei o que você acha, mas penso que poderia ser um exemplo, né? Exatamente. Então, essa situação que a gente poderia admitir uma negociação coletiva, sempre pensando na ampliação, digamos assim, das garantias constitucionais que o trabalhador já tem. Então, nessa perspectiva de ampliação, a gente sempre pode admitir essa negociação coletiva sob pena de violação dos princípios constitucionais. Ótimo. Vedação do retrocesso social, que está lá no artigo 7º caput. 7º caput da Constituição. Perfeito. Professora Rosângela, pelo menos aqui, já está mais ou menos dentro do nosso horário, assim, claro que a gente tem liberdade para conseguir se quiser, mas eu pelo menos tinha esgotado aqui os principais pontos que eu tinha elencado para a gente conversar, e aí eu te passaria a palavra então, se você tiver algum outro ponto que você gostaria ainda de comentar, a título de considerações finais, fique absolutamente à vontade. De antemão, já te agradeço, mas ainda vou fazer os agradecimentos formais aqui da nossa despedida, mas queria te passar essa palavra, então, para você fazer as suas últimas observações. O pessoal fez bastantes referências aí nos comentários sobre a qualidade da live, muita gente mandando os parabéns aí, o comentário da Aline, que a live foi ótima. Eu adorei também, de verdade. E quero te agradecer desde logo aí pela disponibilidade, ter gastado um pouco do seu precioso tempo aqui com a gente, com os nossos colegas que nos acompanham. Oi, Ítalo, obrigado. Obrigado por todos os seus elogios. A gente é que tem que agradecer, porque esse espaço aqui que você criou da Academia Trabalhista é um espaço exatamente para difusão de ideias, para a gente discutir, para a gente debater, para a gente manter uma relação dialógica, né,
com as pessoas, já que a gente não pode ter esse encontro presencial agora, que a gente tenha pelo menos esse encontro telepresencial, mas que possa levar esse debate, esse conhecimento, essa apreciação, esse aprofundamento, enfim, para todo mundo que tenha efetivamente interesse. Nós é que temos que agradecer e estamos às ordens, estamos sempre às ordens. Prometo que da próxima vez... Não se coloque à disposição não, senão eu chamo, viu? Não teremos intercorrências de informática. Já sei que tem que ser feito pelo celular, então já Tranquilo, ficou tudo ótimo. A tarde inteira, eu já deixarei carregadíssimo. Fiz tudo aqui para ser pelo computador, mas não deu certo. Enfim, não tem problema. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado pelas suas intervenções, que foram maravilhosas e só incrementaram ainda mais esse nosso momento. Perfeito. Professora, antes de eu partir para o encerramento, chegou aqui uma última dúvida. Será que dá para fazer uma respostinha rápida aqui dos últimos colegas que estão nos acompanhando? O Leonardo, ele está falando o seguinte, que a consulta pública de processos permite visualizar o nome de eventuais reclamantes. Esse dado, ingresso com reclamação trabalhista, pode ser considerado um dado pessoal sensível? Aí é que tá. Vamos lá. Essa pergunta é maravilhosa. Quem foi que fez? Eu não consigo ver aqui. Leonardo, o nome dele. Foi, Léo. Léo, sua pergunta é maravilhosa. Exatamente por quê? Ela passa pela discussão se o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, se aquele rol de dados pessoais sensíveis, se ele é números clausos ou se ele é números apenas. Ou exemplificativo, né? Ou se ele é meramente exemplificativo, exato. Por quê? Porque não consta naquele artigo 5º o nome ou essa informação de ajuizamento, de eventual ação, etc., como um dado sensível. No meu entendimento, aqueles exemplos que são dados no artigo 5º, eles são meramente exemplificativos, de modo que, sim, é um dado sensível, no meu entendimento. Inclusive, são feitas, o próprio Ministério Público tem várias ações civis públicas relativas a essa disponibilização desses dados, porque a gente tem entrado em contato com vários TRTs para evitar exatamente esse tipo de pesquisa, para elaboração de lista suja de trabalhadores, né? Uhum. Então, é uma ação, digamos assim, que é feita no Brasil inteiro pelo Ministério Público, exatamente para evitar essa disseminação desses dados. Por quê? Porque a gente sabe que eles são utilizados para práticas discriminatórias. Então, no meu entendimento, sim, é um dado sensível, porque, inclusive, com fundamento na LGPD, você não tem um rol de dados sensíveis, números clausos. Perfeito. Inclusive, eu lembro que até certa feita, teve um desses dias aí que o PJE não estava funcionando bem, e aí o pessoal reclamando e tal, e a gente ouviu lá de Brasília de que é porque estavam havendo tentativas assim que há empresas, né, como o Fábio colocou bem aí, empresas de jurimetria que fazem esses acessos por meio de algoritmos, né, automatizados, para tentar vir fazer levantamento dessas informações. Então, às vezes, isso até acaba tornando o PJE lento por conta desses acessos sucessivos e numa grande quantidade, múltiplos acessos, num curto espaço de tempo, né? Que acaba também até mesmo dentro dessa lógica que foi colocada, né? Da formação das listas sujas dos trabalhadores que eventualmente entraram com a ação. Mas, professora Rosângela, o bate-papo foi excelente, eu adorei, foi super interessante, leve, nossa, foi um aprendizado. E além do texto, que foi uma alegria ter lido o texto, porque aprendi muito, adorei também te ouvir, que eu nunca tinha tido essa oportunidade ainda. A clareza das ideias, a didática, como eu coloco, eu acho que o magistério dá essa ferramenta, né, para essa construção didática aí das ideias. Então, eu me senti assim, num bate-papo com uma colega, e a clareza das ideias me encantou muito. Fica aí o convite, então, para os nossos colegas que nos acompanham aí pela live. Aqueles que quiserem, obviamente, o artigo está referenciado aí para aprofundar um pouco mais. Aqui é, obviamente, um aperitivo
mas no artigo essas questões são aprofundadas com mais consistência teórica por conta do espaço, né, que lá tem para poder abordar isso mais, com referências, inclusive, e aqueles que ficaram com esse gostinho aí de conhecer um pouco mais do pensamento da professora Rosângela, e no caso, junto com a professora Silvia, que escreveram esse artigo, fica aí o convite desde logo para a leitura do texto. Te agradeço enormemente, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, por enriquecer a nossa quinta-feira e o nosso projeto. E como você se colocou à disposição, não se surpreenda se novos convites chegarem aí oportunamente, tá bem? Muito obrigado, Ítalo. Eu agradeço mais uma vez. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui foi muito legal. O tempo passou, o tempo voou, que a gente nem percebeu. E foi muito bom. E sempre que precisar, é como aquela música que tem aqui. Não sei, você é daqui da Bahia? Eu sou de Não, você Fortaleza, é do de Ceará. Fortaleza. Fortaleza também o pessoal conhece axé. Tem aquela música. Demais. O pessoal também conhece axé. Tem aquela música, né? Se me chama. Se me chamar, Pode ser. eu... Pode chamar. Tá ótimo. Professora, boa noite, bom descanso. Um grande abraço, foi um prazer. Só a última observação, Fábio e Aline, o artigo está referenciado nos posts que eu fiz aí no perfil do Projeto Academia Trabalhista. Então lá vocês encontram a referência. Qualquer dúvida, pode mandar um direct que a gente ajuda aí depois. Grande abraço para todos vocês que ficaram com a gente até agora. Tenham todos uma boa noite, bom descanso. Professora Rosângela, uma vez mais, muito obrigado. E até uma próxima, hein, gente? Tchau, tchau. Tudo de bom.